E agora, em diferido, dessa Europa inteira, mas em bom português, deixamos aqui aquilo que de mais entusiasmante aconteceu à direita em Portugal, desde que o Passos Coelho rapou o cabelo. Senhoras e senhores, o episódio desta semana do podcast Linhas Direitas. Olá, estimados ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio de Linhas Direitas, desta semana em que gravamos 3 de abril de 2025. Mais uma semana plena de sondagens, novidades e desta vez com algumas novidades do campo, do lado do Partido Socialista. Já se tem falado muito em possíveis soluções para a liderança alternativas a Pedro Nuno Santos. Fernando Medina está fora das listas, Sérgio Sousa Pinto está fora das listas, entretanto algumas novidades, como entradas de uma rapper ativista para as listas do PS por Lisboa, muita confusão em Braga por causa da hipotética entrada de José Luís Carneiro, depois lá acabou por encabeçar a lista mais uma vez. Vou começar por ti, Vítor, esta semana. Tu achas que já se adivinha de tal maneira, por todo o lado, incluindo no PS, uma vitória da AD, que inevitavelmente, como nós falávamos aqui há umas semanas, ou conduzirá a uma maioria absoluta com a Iniciativa Liberal, ou no limite, pelo menos a uma mudança de liderança no PS que seja um bocadinho mais favorável ao PSD e, portanto, que a coisa assim continue? Olá, boa noite aos dois e boa noite aos nossos ouvintes e espectadores. Eu acho que sim, se compararmos as sondagens de há um ano atrás com aquelas que temos agora, começa a ser óbvio que já não se fala em empate técnico, já se fala numa vitória da AD, começa a haver uma certa onda, e eu falei nisto já várias vezes. Luís Montenegro tem um benefício que é, hoje é conhecido, tem hoje uma exposição que não tinha há um ano atrás, e portanto isso é muito positivo para ele, e o caráter, aquela forma de estar do Pedro Nuno Santos acaba por prejudicar. O ano passado ainda conseguiram vender aquela ideia do carismático, do fazedor, mas as pessoas hoje veem as entrevistas e percebem-se que é alguém que não tem ideias, é alguém que critica facilmente, mas depois não consegue apresentar opções, e tem um certo ar autoritário, mas aquele autoritário bacoco, tonto, que não dá confiança. As entrevistas acabam quase sempre numa certa crispação com o entrevistador, e isso as pessoas, eu pelo menos não gosto que as pessoas, com o entrevistado, quando está ali a conversar com a entrevistadora, que haja perguntas difíceis, mas que consiga conversar e consiga dar as suas explicações. Isso Pedro Nuno Santos não consegue claramente. Está a mostrar o seu verdadeiro eu, e portanto, e mesmo dentro do PS, como tu falaste, o afastamento de Medina e Sérgio Sousa Pinto, não sei se por vontade de Pedro Nuno Santos, ou se por eles, as pessoas também que já hoje começam a pensar talvez numa segunda opção, isto começa a soar a uma derrota, e acho que houve numa entrevista que me perguntaram sobre a segunda derrota consecutiva em legislativas, o que é que isso poderia levar. Eu não vejo um líder de um partido de oposição perder 2 vezes, e quando se esperava que a primeira ganhasse, e ia ter futuro como líder. Portanto, eu acho que começa a ser óbvio que a AD vai vencer. Eu acho que não vai ser um resultado por aí além, mas quer dizer, também nós achávamos que o António Costa não iria nunca chegar a uma maioria no Parlamento, não maioria de votos, e conseguiu. E aqui não sei se não podemos ter o mesmo tipo de surpresa. E mesmo que não chegue aos 115 deputados, mas chegar aos 104, 105, 106, com uma iniciativa liberal nos 8, 10 ou 12,
que não acredito lá muito mais, porque tem a ver com os círculos eleitorais e, portanto, fora de Braga, Lisboa, Porto, Setúbal e inclusive Aveiro, vai ser difícil, mas podem segurar ali uma maioria, e uma maioria que pode levar a um governo muito mais estável e depois a uma travessia no deserto do PS. Nuno, se calhar vou levar a pergunta um bocadinho mais aqui noutra direção, que pelo menos suspeito que tem um bocadinho mais cara. Estas reformulações nas listas do PS, e neste caso estamos a falar, se calhar não, acho que vou arriscar dizer isto e depois tu dirás se concordas ou não, mas do último Ministro das Finanças do governo do PS, que é quase unanimemente reconhecido como alguém que, enfim, que teve algum sucesso no desempenho da sua função, em termos minimamente técnicos, e talvez o último deputado, pelo menos do PS, com biblioteca, e que ele leu, se isto ao mesmo tempo não revela também aqui alguma, um bocado o sinal dos tempos, não é? De deterioração daquilo que provavelmente nos será apresentado depois de 18 de maio no Parlamento. Antes de mais, olá vocês os dois, olá aos nossos ouvintes. Acho que sim, acho que isto dá razão. Parte da biblioteca. Sim, sem dúvida. Eu acho que há aqui nós temos falado sobre isto já algumas vezes, e há aqui dinâmicas que de facto que estão a acontecer e que são particularmente complicadas para o Partido Socialista, e portanto há barreiras, obviamente, até onde é que Luís Montenegro e a AD consegue penetrar ao centro, e portanto esse é um problema desse lado, mas de facto o Partido Socialista, deste Pedro Nuno Santos e de um conjunto de pessoas que para lá andam, aquele Tiago não sei quê Barbosa, ou qualquer coisa, Alexandre Leitão, umas figurinhas assim que vão aparecendo, e que é aquilo que nós já falámos aqui várias vezes e que eu tive a oportunidade de referir, que é aquele Partido Socialista de uma geração que chega agora ao poder, mas é uma geração que mentalmente está agrilhoada culturalmente pelo Bloco de Esquerda. E, portanto, não tem nós estamos a falar de... Precisamente porque falta leitura, porque falta pensamento próprio, porque falta pensamento crítico, porque não há grande debate e porque se vive no efêmero e na bolha do imediato. E, portanto, vive-se naquilo que é cool na comunicação social. E aquilo que é cool na comunicação social ao longo da última geração, que se fez desde adolescentes no Partido Socialista, no JS primeiro, depois no Partido Socialista, e que chega agora ao poder, é de facto a mentalidade do Bloco de Esquerda. E portanto, quando tu dizes da rapper, não sei o quê, é coerente, porque aquilo que está na cabeça deles é o chip que lá está, e aquilo não dá para mais. Aquilo dá para o chip que lá está dentro. E portanto, é óbvio que depois há umas tentativas assim de tentar mudar as coisas, quando percebem que eleitoralmente as coisas não estão a correr bem, mas mais facilmente o partido se vai tentar reorganizar do que propriamente estas pessoas que têm a cabeça organizada dessa maneira se conseguirão transformar noutra coisa. Aliás, eu acho que o problema do Pedro Nuno Santos é esse. É um homem que falava grosso, lembram-se da história dos banqueiros alemães, não é? Quer dizer, falava grosso dentro de uma determinada ideia, uma ideia que ele sente, porque não é estúpido, que não vende, e está a tentar passar outra coisa diferente daquilo que ele sempre foi. E é por isso que vem aquela tibieza, aquela fraqueza e aquele vazio. Porque ele está a tentar ser um moderado, está a tentar ser um bom gestor, está a tentar ser alguém que apela ao centro, quando ele se construiu com um discurso de radicalização,
com um discurso de protesto, com um discurso de alta ideologia, muito idealizado, utópico, etc. Um bocadinho aquilo que eu falava aqui na semana passada, que está démodé. E, portanto, o Pedro Nuno Santos é um homem sem discurso, é um homem sem chão. Tudo aquilo pela qual ele se fez é preciso ser outra coisa. E ele não sabe ser isso, ele não sabe ser outra coisa. Esse é o problema dele. E, portanto, o Partido Socialista está, obviamente, aqui numa encruzilhada. Eu não sei até que ponto é que, no campo da militância, esta escolha é uma escolha que saberá ser feita. Agora, será no pós estas eleições, e neste momento, nestas eleições, este posicionamento do Partido Socialista, depois de um ano de AD, em que governou claramente ao centro, em que procurou consensos com o Partido Socialista, que o tal Partido Socialista não é o do Pedro Nuno Santos, é o Partido Socialista de António Costa, que tinha conquistado o centro, que deu a maioria absoluta, porque a maioria absoluta do Partido Socialista não se conquista com o discurso à extrema-esquerda, essa já lá está. Essa já está lá. A extrema-esquerda hoje em dia em Portugal não chega aos 10%. E, portanto, este deslizar do Partido Socialista para a esquerda, que é coerente com a rapper, e é coerente com a essência dos dirigentes que lá estão, abre um espaço tremendo ao centro. E é isso que Montenegro está a apostar. E também, pelas razões que eu já aqui falei antes, um centro que votou António Costa, um centro que votou o Partido Socialista durante muito tempo, não é um centro muito preocupado com os casos e casinhos do Luís Montenegro, que no fim do dia não têm assim tanta importância. E, portanto, está aqui cozinhada, de facto, uma situação onde, se calhar, para uma minoria de pessoas, onde eu penso que nós os três nos incluímos, o comportamento do primeiro-ministro é altamente censurável. Quanto a mim não é tanto pela questão da empresa, porque acho que isso é mais inabilidade que outra coisa qualquer. As pessoas têm a sua vida e têm que organizá-la quando vão fazer cargos, desempenhar cargos públicos. Eu acho que ele a organizou mal, não faz dele uma pessoa para descartar. Agora, o que eu considerei foi que politicamente ele esteve muito mal. E faz muita confusão uma campanha que continua a ser propagandeada pelo Hugo Soares e Pedro Duarte e as vozes todas do governo, incluindo o Luís Montenegro, como se fosse um coitadinho que foi deitado abaixo. E não foi. Ele atirou-se para o chão por causa do caso que ele próprio criou. Agora, eu acho que isto não entra, não é importante para a maioria das pessoas, como, aliás, aquilo que se passou na Madeira demonstrou. E, portanto, entre a necessidade de estabilidade, a ideia que ao centro a AD até governou naquilo que é a linha daquilo que o Partido Socialista tinha feito, esta inabilidade do Pedro Nuno Santos ir buscar este eleitorado moderado, e ao deitar fora figuras que representam esse eleitorado moderado, como o Sérgio Sousa Pinto e o Fernando Medina, ele está a abrir a porta, obviamente, a um resultado muito forte da AD. Se ele vai acontecer ou não, não sei. Há aqui outro cenário. Não é outro cenário, há aqui outra circunstância, que é a questão do Chega. O Chega teve aquele pico muito alicerçado em valores da abstenção. Eu tive a oportunidade, creio que há 15 dias atrás, de fazer um artigo no Observador que punha lá as continhas correlacionadas entre o crescimento do Chega e o decréscimo da abstenção. E nós vamos estar a falar de um cenário nestas eleições onde, quer porque o resultado é mais previsível, quer por alguma desilusão com o comportamento do próprio Chega, pode haver aqui, no mínimo, um aumento da abstenção, do qual o Chega será o principal prejudicado. E, portanto, se o principal adversário à direita sai prejudicado pela questão da abstenção, todos os outros sobem, e o Montenegro consegue subir ao centro,
com a vantagem de que à direita, a IEL, aqueles descontentes mais urbanos, mais académicos, mais preocupados com a bolha do Twitter e que estão chateados com o Luís Montenegro, com a sua empresa e com o seu comportamento, a tendência será ir para uma IEL, que tem estado nas sondagens a crescer os tais 2, 3%. A verdade é que, como a IEL está predisposta a governar com a AD, a ADIL, entre a abstenção, entre a ida para o centro e o facto dos descontentes do Montenegro não saírem da ADIL, abre espaço, de facto, a poder haver aqui uma surpresa. Até que ponto é que ela se vai concretizar ou não, não sabemos, até porque ainda falta muito tempo para as eleições. Mas tudo aponta para a vantagem, pelas razões que o Vítor ali enumerava há bocadinho, estar claramente do lado do Luís Montenegro neste momento. Deixa-me só fazer aqui um comentário que eu acho que é importante. Nós estamos sempre muito a olhar para as votações e para as percentagens, mas acima de tudo, de um certo ponto de vista, o crescimento do PS, da AD, do PSD, vai ter mais a ver, como o Nuno disse, com a questão da abstenção e o voto de protesto que houve no Chega em 2024. E eu diria que, acima de tudo, no interior, naqueles pequenos círculos, onde se o Chega não atinge aqueles 15, 20% que teve, vai perder deputados e, acima de tudo, vai perder deputados para o PSD e para a AD. E é aí que está a grande diferença. O Chega pode só perder 2 ou 3%, mas pode perder entre 10 a 15 deputados. E esses deputados vão claramente, nesses círculos, irão claramente para a AD, alguns talvez para o PS, por questões aritméticas. Sim, porque tem a ver, não é uma transferência direta de votos, tem a ver com a percentagem e com o último deputado que entra. Porque o Chega, era isso que eu ia dizer, porque o Chega teve muitos dos deputados que foram eleitos, foram os últimos. Os últimos, obviamente. E aquilo que tu dizias em relação à IEL, por exemplo, no Porto, em Braga, Setúbal, também terá a ver com isso, porque a IEL é aí nesses círculos, é normalmente a terceira, quarta força e poderá aí competir com o Chega e ganhar algum deputado além dos que tem agora. Mas eu acho que será interessante até olhar para círculos como o Setúbal e perceber como é que o PCP e o Bloco vão sobreviver a isto tudo. E como é que a IEL se está a afirmar, incluindo, ou seja, no espaço urbano, como é que eu ia dizer sem ser pejorativo? Bem, eu sou da Margem Sul, portanto, eu sou da Margem Sul, posso dizer. Urbano-depressivo? Sim, menos urbano-depressivo, mais urbano bairro alto. Qualquer coisa assim. Acho que, ou seja, aqui na margem norte acho que é mais fácil, Porto, em Aveiro, mas em Setúbal, apesar de tudo, já elegeu deputados por Setúbal, que é uma coisa que se calhar há 20 ou 30 anos seria uma coisa inimaginável. E eu acho que isso pode ser muito interessante perceber como é que a coisa cresce ali nesta fase. Mas eu estava-vos aqui a ouvir e há não é propriamente uma discordância, mas se calhar aqui um complemento. Eu acho, sem prejuízo de nós chegarmos aqui na semana depois do 18 de maio e fazermos aquilo que nós normalmente habitualmente fazemos, que é, foi tudo ao contrário, não estava nada à espera disto, e enfim, tentar perceber porque é que as coisas correram de outra maneira. Mas enfim, como o Nuno dizia, nós ainda estamos aqui há praticamente um mês e meio das eleições, portanto falta muita água a correr debaixo da ponte, e naturalmente o PSD terá, como é seu apanágio, ainda muitas oportunidades para fazer as neiras agora que está a liderar sondagens e à partida que toda a gente lhe adivinha uma grande vitória. Portanto, os erros ainda aí virão. Mas eu acho que há aqui um fenómeno importante e que na verdade corresponde de alguma maneira àquele anúncio quando o Luís Montenegro se tornou líder do PSD, que era o de tentar fazer as pazes com o eleitorado que o PSD tinha perdido em 2015. E é aí que as coisas fazem de facto muita diferença. Até com uma nuance. O PSD, salvo erro, tinha aí uma medida qualquer, mais uma, que vinha pôr mais uns trocos no bolso dos reformados e dos pensionistas, que estava mais ou menos preparada lá para o verão.
vinha ali a tempo das autárquicas. Mas por força mais uma vez da coligação negativa do PS com o Chega, ela foi aprovada agora no início do ano e, portanto, vem a tempo das eleições de maio, com as quais ninguém estava a contar. E este elemento é muito importante, porque o PS é um partido cujo eleitorado é estruturalmente envelhecido. O PS não tem qualquer tração nos setores mais jovens da sociedade, é um partido genericamente funcionários públicos, sendo que a própria função pública é bastante, tem uma idade já bastante avançada, e era um partido de reformados e pensionistas. E isso, na verdade, foi perdido, por um lado, por incapacidade do Pedro Nuno Santos, mas depois vou-lhe chamar mérito no sentido da tática e da estratégia política, se quiserem. Nem vou falar em termos de políticas públicas, não veio agora para o caso, mas por alguma habilidade do PSD e que, na verdade, usou o facto de estar no governo para poder fazer essa transição e para poder captar esse eleitorado. E isso será, talvez, aqui o dado mais interessante, porque, na verdade, se começa a perceber que, a confirmar-se este estado de coisas que agora vamos vendo pelas sondagens, o PS perde muita da sua gente, a gente que mantém é o país envelhecido, portanto, que a prazo, é a lei da vida, a prazo não estará cá. O Chega é um partido mais jovem, mas é um partido, sobretudo, que não tem um eleitorado propriamente que se possa ainda chamar de fixo. Porque, enfim, agora também é maio, vamos ver que eleitorado fixo poderá ser esse, mas que hoje em dia se desconhece e, portanto, não se sabe até que ponto não está aqui um bocadinho refém das volatilidades do momento político em concreto que leve para pessoas que são normalmente mais aliadas da participação eleitoral de se mobilizarem para o voto. E o PSD rivaliza com os dois, ou seja, tem alguma tração nas camadas mais jovens. Eu acho que já nas últimas eleições as faixas etárias mais novas votavam maioritariamente na AD e no Chega e na Iniciativa Liberal, mas enfim, de forma mais residual, também a escala também é menor, e ao mesmo tempo consegue recuperar estas franjas mais velhas do eleitorado e, portanto, torna-se aqui quase uma espécie de partido charneira do regime e substitui o PS nesse papel. E, portanto, na verdade, parece, vou insistir aqui um bocadinho no parece, uma espécie de um país que em 50 anos foi estruturalmente, intelectualmente, moralmente, jornalisticamente, politicamente, um país virado à esquerda, com princípios, com moral, com base ideológica de esquerda, e que, de alguma maneira, isso agora virou aqui num sentido em que, de facto, há uma resposta, talvez a um cansaço do sistema, isto é, talvez de algumas figuras do regime, ou de alguns corpos do regime, porque aquilo que eu arriscaria dizer é que, na verdade, como nós já aqui tínhamos falado, salvo a semana passada, eu arrisco que provavelmente, enfim, mudará para que fique tudo na mesma. Não é? Eu acho que o teu texto hoje no Observador também fala um bocadinho, aliás, recupera essa expressão do gato pardo, mas eu de facto fiquei a pensar nisso porque não sei se me estou a fazer explicar muito bem, mas a ideia que tenho é um bocadinho esta. Eu acho que as coisas estão de facto a mudar, mas para inverter só no sentido em que se gera a ilusão ou a aparência da mudança para que na verdade as coisas não se alterem muito. Basicamente uma coisa vai substituir a outra, embora haja outras coisas que naturalmente são substituíveis, porque é obviamente muito diferente se o partido de charneira for o PSD e não o PS é uma coisa, se os partidos liderantes à direita
ou aliás, para uma das franjas do PS ou do PSD é diferente de ser o Chega ou ser o Bloco de Esquerda e o PCP. É diferente ter um partido como a Iniciativa Liberal deste lado e do outro lado não havia propriamente uma coisa equivalente e, portanto isso é muito diferente, mas se tivesse que arriscar o que aconteceria em maio, acho que obviamente que a maioria de direita, se quiser pôr as coisas nesses termos, acho que se vai materializar, mas é uma maioria de direita que é, mais uma vez, imobilista, estatista, dependente do Estado, ancorada no Estado, porque a sociedade é a sociedade. Não, podem mudar, pode haver aqui nuances, pode haver aqui algumas mudanças de espírito, mas não há uma mudança de ambição. Eu acho que isso faz muita diferença. Não sei se Vítor ou Nuno estavas aí com vontade de dizer alguma coisa? Não, eu acho que há aqui uma. Eu acho que tens razão naquilo que estás a dizer, e acho que, aliás, as coisas têm vindo a acontecer de uma maneira. Estavas aí a falar do meu artigo e do que eu chamo a síndrome de Lampedusa, que é a ideia de que é preciso que tudo mude para que tudo fique na mesma. O princípio que o Tomás de Lampedusa escrevia no El Gato Pardo e que é de alguma maneira uma coisa que está na cabeça, na psique ocidental, no campo da teoria política, como a forma como os sistemas alternam, etc. Mas as coisas, enfim, até que ponto é que as revoluções são verdadeiramente revolucionárias, como é que o poder se organiza, tudo isso. E aquela sabedoria que está ali no caso do Lampedusa é que muitas vezes as coisas mudam, mas mudam tanto que ficam na mesma, não é? E as pessoas vão atrás dos princípios, vão atrás das revoluções, vão atrás das mudanças, mas no fim as coisas tendem a não mudar assim tanto. Eu acho que nós no sistema democrático atingimos um bocadinho esse ponto em Portugal e eu fiz este primeiro artigo de uma perspectiva ocidental, tinha esta intenção, depois logo se vê daqui a 15 dias, mas tinha a intenção de depois fazer um artigo focado em Portugal desta mesma perspectiva, mas logo se vê depois se faça ou não, mas a ideia é interessante e eu acho que nós de facto estamos com um sistema que está em mudança, mas muito desta mudança, e aqui se calhar entra um bocadinho o meu espírito mais cínico, parece-me quase que é propositada para que as coisas fiquem na mesma. Porque eu quando olho, por exemplo, este fenómeno do Chega e do André Ventura e vejo a forma como ele aproveitou os seus 50 deputados para não fazer nada daquilo que ele tinha dito, e vem-me à cabeça a questão de ter colocado em causa as políticas de Covid, que não pôs, havia a questão da mortalidade que ele anunciou no dia da vitória, que ia fazer uma comissão de inquérito e não houve nada. Quer dizer, serviu para quê? Há aqui um apagão enorme daquilo que se passou nos últimos anos em Portugal, a começar pelo facto de a Presidência da República e o Governo terem, de acordo com 23 acordos do Tribunal Constitucional, agido de forma inconstitucional e não haver qualquer espécie de repercussão política para os agentes políticos que o fizeram, o que é grave. Quer dizer, então para que é que serve a Constituição? Se a gente pode infringir à vontade, não serve para nada. Havia aqui um bocadinho a ideia de que o Chega vinha trazer alguma coisa diferente. E não trouxe. Aquilo que o Chega fez foi bloquear o sistema. Porque o sistema está bloqueado porque o Chega existe de um lado e tenta fazer as mesmas coisas que os outros tentam fazer. Aumentar subsídios, dizer que quer oferecer mais isto e mais aquilo, etc. Aumentar benesses, digamos assim. E ser popular, ser eleitoralmente popular, porque tem coisas para oferecer através do erário público e do Estado aos cidadãos. Mas, por outro lado, o sistema está bloqueado porque há uma garantia de que esse partido não tem
tomar qualquer espécie de responsabilidade, que é o não é não e as linhas encarnadas. E, portanto, enquanto nós temos esta situação, a coisa está relativamente bloqueada. O que, à luz da síndrome de Lampedusa, me faz cinicamente pensar, quer dizer, a coisa que mais bloqueou o sistema, que mais garante com que o Partido Social Democrata tenha que ser o mais próximo da governação do Partido Socialista possível, que mais garante que não há mudanças absolutamente radicais nenhumas em Portugal, que mais garante que as coisas ficam exatamente como sempre estiveram, ou estão há muitos anos, principalmente desde 2015, desde que Passos Coelho saiu, não chega. Portanto, o agente de mudança é o agente que permite e que implica a continuidade. E isto faz-me sinceramente pensar em muitas coisas e nesta judicialização, por exemplo, permanente, nas notícias, a forma como o governo do António Costa caiu, aquilo que se fez e disse sobre o Duarte Cordeiro, sobre o João Galamba, nada provado, nada criminal, nada, não aconteceu nada, acabou um governo, a única coisa que está ali mais esquisita de tudo são os 78 mil euros de fuga ao fisco do chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, que enfim, pode ser só um grande adepto de não acabar com o dinheiro cash e não gosta do dinheiro digital, o que seria inteligente. Era um liberal e não sabia, não é? Portanto, tirando isso, aquele governo acabou por isto. Por isto. E agora temos portanto, gira o disco, ou vira o disco e toca o mesmo. Agora temos os casos de investigação ao PSD. E, portanto, é esta treta da empresa, que eu concordo que é uma atrapalhada. Depois começam a sair as notícias sobre os escritórios do Hugo Soares e não sei o quê. Ontem em Cascais, não sei se vocês acompanharam, mas é uma historieta um bocadinho ridícula. É basicamente uma queixa de um grupo político opositor à Câmara por causa de um acerto que resultou numa doação sem ter direito de construção, numa doação para a fundação que gera a Nova, para fazer a Nova Business School. Portanto, não está ali nenhuma corrupção individual de ninguém. E faz estes alaridos, estes casos, quer dizer, quando estava o PSD, o PS do governo foi sobre o PS, agora é sobre o PSD, de caminho Chega já leva com isto também, e estamos nisto, e estamos aqui de repente a criar uma neblina, uma névoa constante, uma cortina de fumo, e eis que vem o Salvador, que está a ser, como o Nuno Poças e bem mencionou várias vezes, por razões que não se entendem, levado ao colo a aparecer na comunicação social como o salvador da pátria. E eu vou-vos lançar uma pergunta. Nós temos agora estas eleições que se sabe vão confirmar este bloqueio, este estado de bloqueio. Ninguém está satisfeito com isto. E a seguir temos as eleições presidenciais, onde aparece o salvador da pátria. Todas as sondagens indicam que se o homem estiver calado, acaba presidente da República. Esse é o grande problema, está calado, não é? A minha pergunta, vamos ver? A minha pergunta é: e se regressarmos a 1984 e este grupo, que eu não sei se vocês têm estado a reparar, tem estado a crescer com figuras da área do PS e com figuras da área do PSD, se tornar num partido político, se apresentar num partido político? Mas essa, eu já passo já ao Vítor. Isso para mim sempre foi muito evidente desde que se começou a falar da hipotética candidatura do governo Melo à presidência da República. Nós ainda não discutimos isto aqui. Um tipo que não tem partido político a partir da presidência da República só pode constituir um. E a forma como ele próprio foi levado ao colo até lá, porque eu não sei se já disse isto aqui, mas pelo menos já escrevi. O Gouveia Melo nunca tinha falado sequer da hipótese de ser candidato presidencial.
ele manifestou, mesmo no tempo das vacinas, manifestou uma ambição que era ser chefe de Estado-Maior da Armada. Que era legítimo, era a carreira do homem. Mas a possibilidade de o lançar para candidato presidencial nasce da imprensa, de várias imprensa. No Expresso em particular. Do Expresso e não só. Há uma peça, por exemplo, no Diário de Notícias, em que se diz que, com todo o sucesso, a peça começa mais ou menos assim, com todo o sucesso, não sei o quê, da operação e tal, da Task Force, não sei o que mais, é perfeitamente legítimo perguntar quais é que são as ambições presidenciais deste homem. E isto, de facto, é uma coisa inacreditável, porque, vamos lá ver, imaginemos que aqui na rua há um senhor, um varredor do lixo da Câmara, que vem aqui todos os dias, e varre impecavelmente. A primeira coisa que me passa para a cabeça não é chegar ao fim de 6 meses e dizer assim, o tipo faz isto tão bem, podia ser Presidente da República. Mas naquele caso em concreto passou. E portanto, e também já fiz esta pergunta, e já fiz esta pergunta, acho que aqui não, mas pelo menos na rádio já fiz. Aquilo que me interessava saber era quem e porquê que há tanto interesse em fazer com que aquele homem em concreto, que eu acho que na verdade se calhar está só a ser vítima também da sua vaidade. Está a ser vítima da sua vaidade. De alguma maneira usado através da sua vaidade. E com certeza de quem está à volta dele. Depois também acho que muita gente que está à volta dele e muitos apoiantes que surgiram, também acho que podem estar aqui a incorrer em algum tipo de ingenuidade, porque... Enfim, acho que sim. Mas que está a gerar aqui uma vaga de esperança de Dom Sebastião, que vem desbloquear a situação. Mas repara que vem desbloquear por onde? Vem desbloquear pelo centro. Claro, para deixar tudo na mesma. Entre o PS e o PSD, mas com uma figura que entra plenamente no eleitorado do Chega. Portanto, nós estamos a falar de... é uma síntese, é uma espécie de síntese. É uma síntese. E não só. É uma síntese. E não só. Pelo centro. Sim. Não, eu acho que eu já disse isto aqui. O Gouveia Melo é um anti-Passos Coelho. É uma solução para evitar que o Passos Coelho fosse candidato. Certo. E, portanto, se vocês me perguntam a mim quem é que está por trás, lembrem-se de alguém que disse há muitos anos atrás que vendia primeiros-ministros ou conseguia eleger primeiros-ministros. Portanto, é gente da comunicação. E mais não digo. Nós já sabemos quem tu estás a chegar precisamente. Mas é que ele foi vendido pela comunicação social, sendo que a comunicação social vende-o como alguém que vem, ou seja, que não é produto da comunicação social, ao contrário do Marcelo, do Marcos Mendes, até do António José Seguro, não sei o quê. É novidade, porque consegue fingir que é novidade. Mas é fingir, porque não há outra coisa que não seja produto da comunicação social do que aquele homem. Obviamente. Correto. Obviamente. É por isso que é tudo. Até porque há aqui uma questão que ele não foi o único coordenador da Task Force da vacinação. Depois dele, houve outros militares que também andaram de farda e que não tiveram 40 avos da projeção mediática que ele teve. Mas este presta só serviço. Não, foi o primeiro, foi o que apareceu, aquilo estava tudo desorganizado, estava toda a gente já desesperada, as filas, as pessoas... E ele organizou, não fez nada de especial, fez o que o militar faria, e não sei se vocês se lembram, no início houve o problema dos hospitais também foi um escândalo. Os militares criaram... E os presidentes de Câmara todos a passar à frente e não sei o quê. Portanto, mas no início tiveste aqueles, por exemplo, foi no Santa Maria, que depois chegaram os militares e que criaram os hospitais de campanha e todas essas questões. Portanto, os hospitais, os militares têm essa capacidade porque são treinados para isso. Têm formação na parte de proteção civil, têm tudo isso, e os políticos não têm, como mostraram isso, como as pessoas, a Marca da Temida, o pessoal da DGS. Ele foi o primeiro. Se tivesse sido outro qualquer, também seria vendido da mesma forma. Não é por ele ser... Ou não, mas não servias, é isso. Poderia não servir, podia não querer ser. Não servias de propósito, sim. Não servias de propósito. E ele servia, porque acho que também tinha vaidade para isso, tinha eventualmente alguma ambição ali, se calhar mais do que se imaginou naquela altura, e depois tem aqui uma grande vantagem sobre muita coisa, não é? É um tipo alto, bem parecido, enfim, estas coisas em termos de comunicação e imagem que se cria, não sei o que ajuda, tipo, uma barba branca e tal, dá ali um ar de respeito, de autoridade, não sei o quê. Não é uma barba branca como a tua nem como a minha, que isto é uma vergonha. Mas a mim ninguém me tem respeito nenhum. Assim, eu nem faxineiro no Palácio do Belém alguma vez seria.
Mas ele preenchia ali uma série de requisitos ou de características, como estava a dizer o Nuno, que parece uma espécie de astros alinhados para que a coisa acontecesse assim. E depois, quer dizer, são as pessoas certas, as pessoas que fazem, como tu dizias. Para agora, ou não possas, as pessoas que estão a começar a chegar, a quantidade de gente que de Também há muita repente gente que parece... chega mas também há muita gente que se chega quando se percebe quem é que vai ganhar, não é? Mas não é muito Correto. normal numa Ou seja, candidatura à presidência da República. há ali de tudo. Há ali pessoas que estão naquelas Mas tens uma questão que é... aquelas comissões que agora apareceram, não sei o que, há ali pessoas de quem eu gosto bastante e porque eu tenho muito respeito, Não, mas... não possas, não é normal que tu tenhas um conjunto de pessoas, ou porque são militantes do PS, ou do PSD, ou independentes, É uma amálgama muito grande. e que de repente, na comunicação social, como entrevistas, começam a aparecer a dizer: não, o Almirante é a solução, etc. Não sei o quê, tarará. Não é habitual na questão dos presidentes da República, porque esta questão não é habitual. Uhum. Agora, a ideia que dá, e eu queria chegar precisamente a este ponto que o Vítor estava ali a referir, que é, para mim, eu estou farto de dizer isto aqui, às vezes de forma mais exaltada, em rant, não é? O Ventura bloqueia um sistema cujo... e a capacidade de aparecer a pessoa verdadeiramente antissistema. Porque a única pessoa verdadeiramente antissistema, o único político verdadeiramente antissistema em Portugal, chama-se Pedro Passos Coelho. Porque foi ele que disse não ao dono disto tudo. Foi ele que disse não ao dono disto tudo. Foi ele que disse não ao Ricardo Salgado. Foi ele que deixou cair o BES. Foi ele que deixou o mercado funcionar. Foi ele que não pôs a mão por baixo como eles sempre tinham tido. E não é à toa que o Ricardo Salgado se chamava o dono disto tudo. Portanto, se havia a cabeça representante de um determinado poder oligárquico, o tal poder que as coisas mudam, mas que o poder por trás fica permanentemente o mesmo, essa oligarquia que foi um bocado cunhada em Portugal como o Bloco Central de Interesses, mas que está muito para lá disso, o Bloco Central de Interesses é a negociata entre os dois partidos maioritários do sistema, em que, ok, tu agora aguentas esses assessores, pá, depois a gente troca isto e aquilo e não sei o que e tal, porque os partidos têm que coexistir. Isso não é nada, esse género de coisas, não é nada comparado com a verdadeira oligarquia de poder, certo, representada na figura do Ricardo Salgado. E é por isso que o Pedro Passos Coelho foi crucificado na imprensa da maneira como foi crucificado. Uhum. É por isso que cada vez que ele aparece, o mundo treme. Porque ele não pode aparecer, porque toda a gente sabe que ele, se tiver poder, se tiver oportunidade, ele vai voltar a dizer que não à reestruturação desse poder oligárquico que pela primeira vez, desde que se foi formando ao longo dos anos 80 e 90, apesar das ligações que já vinham de trás, mas a democracia se reestruturou outra vez ao longo desses 20 anos, foi posto em causa única e exclusivamente por uma única pessoa. Foi o Pedro Passos Coelho. E por isso é que eu digo que o Pedro Passos Coelho é o único político antissistema verdadeiro em Portugal. E quando nós temos o suposto político antissistema como é o Ventura e um partido como é o Chega, que aquilo que faz é bloquear a possibilidade de haver este posicionamento antissistémico, nomeadamente por parte do PSD, isto para mim diz-me muita coisa sobre a função que realmente este partido está aqui a fazer no sistema a bloquear. Agora, peguemos nisto e pensemos na forma como a comunicação social vende este homem como salvador da pátria, o Gouveia Melo, como o sistema está bloqueado e há esta ideia de que não vamos andar nem para trás nem para a frente, como as eleições sucedem através de casos judiciais, que não são sequer casos judiciais, são tirados pelo próprio Ministério Público cá para fora. Dando eu exemplo
que era dado assento do Partido Social Democrata, corria livremente esta ideia de que iam haver eleições europeias se o Montenegro saísse, ele tinha dito que saía, se perdesse, tinha dito que, como perdeu, tinha dito que saía, só que ele até era primeiro-ministro, e vinha aí o fantasma do Pedro Passos Coelho e foi, eu não quero ser conspirativo, mas aquela queda do governo do António Costa, que acaba com ele no Conselho Europeu, deu muito jeito a muita gente. Porque garantiu que, de facto, desde aí, a governação é feita na continuidade da política do António Costa. Por um político que estava completamente a prazo e que iria eventualmente ser substituído pela tal afronta ao sistema. E não foi. E agora estamos cada vez mais longe de um eventual regresso ao sistema. Exatamente. Não, e à medida que a situação se vai e que nós vamos aprofundando este nevoeiro, estamos agora com uma situação política completamente fajuta, mais uma vez fabricada, por causa de comunicação social e uns casos e umas tretas e não sei o quê, para dar a ideia que estamos neste bloqueio, estamos aqui feitos desta maneira, com um PS cada vez mais a tornar-se uma espécie de bloco de esquerda 2, e portanto a menorizar-se ao centro, a abrir-se esse espaço enorme ao centro, e ao mesmo tempo o centro que se quer supostamente antissistema, com alguém que vem de fora, como sempre, para salvar o país e a nação, e aparece esta figura caricata do Almirante. E agora, em cima desta candidatura à presidência da República, que não está anunciada, isto não é feito sem estrutura, meus amigos. A candidatura não está anunciada, o homem não diz se vai, se não vai, e de repente temos pessoas militantes, de nome sonoro na praça pública, a virem aqui jurar fidelidade e amor, a criar aqui uma massa crítica de gente brilhante ao centro, a dizer que este homem é o salvador da pátria. Não. Não. Não há almoços grátis, não há coincidências, não há. Oh, Nuno, sabes o que é que eu te digo? Eu, em 2004 ou 2005, estive em Angola, na altura já não havia eleições há não sei quanto tempo em Angola, e começava-se a falar nas eleições. E sempre que se falava em eleições apareciam t-shirts pela rua de um movimento espontâneo de apoio a José Eduardo dos Santos. Eram 300 mil camisolas que apareciam assim do nada. E, portanto, estes movimentos espontâneos, é tudo preparado por gente da comunicação, está tudo feito, não é preciso. Isso parece uma história que o Jaime Neves contava, que no 25 de Abril ele estava no Terreiro do Paço e de repente ali ao raiar da manhã começa a haver malta a chegar com bandeiras do PCP e ele de repente olha para aquilo e a expressão dele então, mas isto era tão secreto e já há bandeiras. Os movimentos espontâneos, não é? Os movimentos espontâneos são sempre uma coisa fabulosa, mas eu percebo aquilo que o Nuno estava a dizer e de facto quer dizer, com o cenário como as coisas estão a compor neste momento, acho que uma real alternativa a isto é muito difícil, mas pelo menos agora no curto prazo, não é? Coisa era se nós estivéssemos a falar da possibilidade do Pedro Nuno Santos poder ganhar eleições, e aí acho que toda a gente à direita ia dizer, isto é inadmissível perder eleições contra o Pedro Nuno Santos e portanto baralha tudo e volta a dar. Mas com toda esta situação através da outra roupagem, eu acho que talvez aos poucos se vá notando mais, ou então não, mas que há muita gente órfã, que é uma coisa que já se sente há algum tempo. Pode não ter até manifestação eleitoral suficiente para ganhar eleições, por exemplo, do isso de barato, mas o próprio ar do tempo vai revelando que as pessoas votem neste, votem naquilo, no PS, no PSD, no Montenegro, do Pedro Nuno Santos, não sei o quê, mas no Gouveia e Melo,
as pessoas mais cedo ou mais tarde vão acabar também por se iludir com isso e vão sempre, e acho que vão sentir a falta de facto disto, do político que afronta o sistema, isto é, que afronta a situação. Acho que a expressão de facto era a melhor, que esta coisa da oligarquia. Acho que essa expressão de facto é que encaixa melhor nisto, mas não sei sequer se isso alguma vez vai acontecer, com Pedro Passos Coelho ou com outra pessoa qualquer, mas que há esse sentimento de orfandade de alguma maneira, eu acho que há, que vai sendo colmatado, porque as pessoas, porque a política também é um jogo de sombras e de cinismos e de alguma falsidade e não sei o quê, portanto o PSD está a governo, vai à partida ir a ganhar eleições e não sei o quê, portanto as pessoas contentam-se com isso e ninguém vai aparecendo nas televisões a dizer e se o Pedro Passos Coelho voltasse, se calhar era uma boa ideia, portanto isso agora não vai acontecer. Mas eu acho que mais tarde ou mais cedo isso se vai manifestar. Esse sentimento de orfandade vai ser talvez mais transversal e mais comum do que aquilo que se imagina agora. E duas coisas. Diz. A primeira em relação ao Gouveia Melo, vocês estavam a dizer, é uma onda diferente. Obviamente ele não vir de um partido, como aconteceu com Marcelo, como aconteceu com Cavaco, com o Sampaio, com o Mário Soares, permite isso, permite ter um grupo de pessoas da esquerda à direita sem qualquer tipo de pudor a se juntar e a fazer esta onda de fundo. Esse é o primeiro ponto. O segundo é algo que eu já sinto há muito tempo, que me parece que o PS está a tentar aproveitar esta altura, mas já desde algum tempo, para queimar uma figura que era o próximo primeiro-ministro, era o grande salvador do PS. E que há uma boa parte do PS não gosta dele, aquela parte costista, da Mariana Vieira da Silva, dos Medinas, das pessoas mais velhas, que olham para este representante dos jovens turcos e não veem que isto é o futuro do PS. E então é melhor queimá-lo já agora. Isto já não são jovens turcos, pá. Não, mas ele vem daquela área e portanto, esta área mais da isto agora já é outra coisa. E muitos, mas muitos deles homens fugiram de daí. meia-idade turcos. Sim, mas eram. Mas muitos dos que acompanhavam o Pedro Nuno Santos já hoje não o são, já hoje já são mais moderados. E portanto, não sei se o Pedro Nuno Santos é alguém que representa a grande maioria dos votantes do PS e dos representantes do PS. E, portanto, é melhor viver com um Pedro Nuno Santos durante 2 ou 3 anos como líder e que se queime, ou ficar durante 10 anos como um Dom Sebastião, alguém que vai ser o próximo líder e acabar com os... E é sempre aquela figura, o fantasma de qualquer líder que apareça, seja ele o Carneiro, seja ele o Medina, seja ele Mariana Vieira da Silva. E, portanto, não sei se o PS agora, deixa-me só terminar, se não está mesmo interessado, olha, que ganhe o Luís Montenegro, mas pelo menos vimos os livros deste gajo e nunca mais, o Neto, o sapateiro, nunca mais cá aparece e deixa-o arder. E na política é muito isto. Como aconteceu no passado com outros líderes, tanto do PS como do PSD, que chegaram, não convenceram e deixa perder. Vítor, eu estou de acordo com o que estás a dizer, em larga medida. Eu acho que a questão aqui é geracional, como falava no último programa, e a questão do problema do Partido Socialista neste momento ser esse. Mas também digo uma coisa, se é verdade que o Almirante encabeça aquilo que a seu tempo será um projeto partidário, político-partidário, de síntese, que vai buscar o voto autoritário, descontente do Chega antissistema, que vai buscar algum voto ao PSD, porque o Almirante, mal ou bem, entra muito mais na metafigura do candidato de direita do que de esquerda, propriamente, não é? Quer dizer, porque o de esquerda são os afetos, é a besuntice do subsídio, o beijinho,
e as mãos, os abracinhos, ao Guterres, não é? Aquele É o Marcelo. besunto do Guterres e do Costa, é aquilo. E, de facto, a direita em Portugal e o PSD sempre teve sucesso com figuras que, como Passos Coelho e Cavaco, por exemplo, que representam, de facto, uma certa... um certo posicionamento, uma certa Mais imagem austero, mais que é responsável. muito mais próxima da do Almirante. E é mais, E, portanto, sim, é mais disruptivo, na verdade. E, portanto, eu acho que Sá o Carneiro, Almirante, Cavaco. a prazo, o Almirante e este projeto partidário que eventualmente pode estar aqui a acontecer, será muito mais prejudicial para o PSD do que será para o PS. E o objetivo é esse mesmo. Precisamente porque é no PSD que reside a ameaça. É no PSD que reside a ameaça. Que é o Pedro Passos Coelho. E, portanto, pode haver aqui um reajuste. O Pedro Passos Coelho pode ir residir para o outro lado. Pá. Pode, mas neste momento a verdade é que o partido que até hoje gerou os líderes e as lideranças, porque não tem que ser um Passos Coelho, pode ser um Passos Coelho, pode ser alguém que pense como ele. Mas a verdade é que mas o achas partido... que este PSD é capaz de produzir outro? Eu acho que o Montenegro não é essa pessoa. Pois. Pelo menos até agora. Se calhar, de repente, dá-lhe uma iluminação e percebe que está a ser encostado e grelhado. Mas achas que ele está a ser encostado e grelhado? Achas que Porque ele ganhar as eleições e consegue uma maioria não se transforma? Não, isto na prazo é a destruição do partido. O PSD nunca pode ser... Mas achas que um político se formou como, mas achas que um político se formou como Montenegro, ganhando eleições ou ficando aqui a raiar a maioria absoluta, acha que está a ser grelhado? Não achas que vai sentir que tem o controle da coisa? É assim que estes tipos pensam. Não ponho isso em causa. Aquilo que eu estou a dizer é que o futuro do PSD, ou o PSD forte, nunca pode ser um partido encostado ao Partido Socialista. Tem que ser em alternativa àquilo que o Partido Socialista representa. E se nós estamos aqui a falar de que é preciso fazer um conjunto de reformas no país, a única maneira do PSD neste momento ser maioritário é não as fazer e é fazer aquilo que o PS faria, porque senão perde esse apoio popular. Então nós estamos aqui a criar precisamente o espaço para aparecer este salvador da pátria, Gouveia e Melo e o séquito que o vai acompanhar com o novo projeto político-partidário de salvação nacional para Portugal, que vai completamente esvaziar o PSD, que não está na sua posição natural. E que está aí entalado entre um velho PPD que hoje em dia, em grande parte, vota Chega, porque não tem outro sítio onde votar, e quem vem suprir, e quem vem cumprir esse lugar. Porque achar que o PSD pode ser este partido de charneira que está ao centro, bem, isso não é o PSD, então, é outra coisa. E então alguém vem fazer as vezes do velho PSD. E estas coisas depois mudam. Claro. Pronto. Agora, achar que um partido pode crescer ao centro é um erro estratégico. E quando eu vejo o que aconteceu ao PRD, sobre a imagem, lá está, de Ramalhianes, um militar. Alguém, obviamente, com outros créditos que não são os do Almirante. Mas... embora também se faça aqui uma fantasia um bocadinho sobre os mandatos do Ramalhianos hoje em dia, não é? Não vou entrar nisso. Até para elogiar o próprio Gouveia e Melo. Não, porque isto temos que compará-lo com o Ramalhianos. Alguém que esteve acima dos partidos, alguém que teve assim, pá, por amor de Deus, o Ramalhianos, como todos os presidentes, obviamente meteu-se no jogo partidário, meteu-se a sério. Não, e a ideia de estar acima dos partidos é sempre perigosa. O único político de sucesso que Portugal teve acima dos partidos foi o professor Oliveira Salazar. Foi o único. E, de acabou facto, com os partidos e acabou-se a história. Acabou com tudo. Teve sucesso. Portanto, esse esteve acima dos partidos. Os partidos, a bem dizer, existiam. Existiam numa União Nacional. Que não é muito diferente daquilo que se passa hoje em dia na Assembleia da República. São diferentes partidos, como o próprio nome indica, são partes de um todo, mas um todo que anda basicamente a explorar
a explorar a classe produtiva e empreendedora do país para distribuir benesses em troca de votos. Tens Em dois troca de partidos que têm votos sempre pelo mais povo. do que 75%, 70%, 75%, 80%. Portanto, os outros que lá estão são irrelevantes, não é? Não, irrelevantes não são, não é? Sim, mas não conseguem fazer praticamente nada. Até porque não são irrelevantes até por uma razão, porque boa parte deles continuam a ter um peso mediático e cultural que pesa, Isso não é? sim, mas Acho que as coisas estão a mudar, acho que as coisas estão a políticas, mudar, mas tem, é inegável. No espaço publicado e público não tem mudado muito, que eu veja. Mas isso tem a ver com a pobreza própria do país, tem a ver com o facto de não haver público. Tem a ver Sim, com mas as coisas estão mais equilibradas, apesar de tudo. Agora, o que a mim me parece é que, portanto, que era aquilo que eu dizia, o partido que se coloca na posição da charneira, no momento depois de polarização, rebenta. Porque se houver um caminho claramente pela esquerda e um caminho claramente pela direita, a via do meio não é forçosamente, pelo contrário. Se tiveres lideranças carismáticas de cada lado, foi o que aconteceu em 87. O PRD desapareceu, porque de um lado tínhamos a manutenção da situação, do outro lado tínhamos a alteração da situação. E, portanto, parte do eleitorado foi para um lado ou foi para o outro. Porque não estava lá a fazer nada. O centro não existe quando há duas opções muito claras. E por isso é que esse posicionamento de futuro para o PSD é só das duas uma, ou é abrir caminho ao Chega, para o Chega ser o grande partido popular da direita, que não é, nem pode ser, porque é o partido de um homem só, que está só à procura de distribuir também benesses eleitorais para ganhar votos. Portanto, não há aqui uma visão de reforma genuína naquele partido, pelo menos que eu tenha visto até agora, lamento imenso. Eu sei que nós temos bastantes ouvintes que gostam do Chega e que gostam do André Ventura, mas eu compreendo a parte do protesto, não vejo a parte da alternativa política. Essa eu não vejo. Gostava de ver. E, portanto, eu continuo a dizer que essa alternativa política está no exílio em Massamá. Está no exílio em Massamá. Agora, vão-nos a vender uma alternativa política antissistema, acima dos partidos, pelo meio, salvífica, primeiro para a Assembleia da República, primeiro para a Presidência da República e depois para a Assembleia da República, e esta questão está-se a formar. Era só esse o ponto que eu gostava de deixar aqui. E de alguma maneira, esta sensação de que estas eleições não servem para nada, porque está tudo bloqueado e vai ficar tudo na mesma, só gera maior necessidade na percepção pública dessa tal opção salvífica acima dos partidos, para meter ordem. Que foi o que aconteceu com o 28 de maio. O que aconteceu com o 28 de maio foi para acabar com a incapacidade que a Primeira República tinha de fazer qualquer espécie de reforma, qualquer espécie de governação. Também numa altura de miniciclos, que é o que o Marcelo Rebelo de Sousa cunhou, estes governos que não têm condições de continuar. Nós tivemos, salvo erro, 9 presidentes da República e 45 governos durante os 16 anos ou 15 anos, que foi os 16 anos. De 1910 a 1926. Os 16 anos que fizeram a Primeira República, portanto, a fazer as contas com os 45 governos, não é? Para termos uma noção disto. Há 16 anos atrás era 2009. Portanto, imaginem ter tido 45 primeiros ministros. Não foram, mas imaginem ter tido 45 governos neste período. Mas nós agora começámos a entrar num período em que de 2 em 2 anos há um governo, depois há um governo durante um ano. Esta balbúrdia gera aquela ideia de que é preciso vir pôr a ordem nisto. E então vem o tal, acima dos partidos, acima da quesilha, acima do bloqueio. E é esta narrativa que se está aqui a formar na comunicação social. Só que, e até acho que diz-se aí à boca pequena que há, eventualmente, até a própria chefia do Estado que subscreverá em segredo essa tese de que esta crise, na verdade, foi toda provocada para promover o Almirante.
já ouvi isso a várias pessoas. Mas, de facto, há aqui uma... Eu estava agora a ouvir falar e estava-me a lembrar do cenário da Primeira República, não é? Que é mais ou menos, eu até acho mais parecido com o que nós vivemos hoje com a Primeira República, que na verdade falta aqui uma série de homicídios, ataques à bomba e não sei o quê, mas mais parecido talvez com a Primeira República do que propriamente até com o final do século XIX. Mas o elemento que faz a diferença de um momento para o outro é que no final da Primeira República ela acaba de facto com um elemento disruptor. Aquilo que nós podemos estar a assistir é uma espécie de mudança de regime em que não há disrupção nenhuma. Há só uma aparência. É o regime a garantir, é o síndrome de Lampedusa. Aliás, a síndrome de Lampedusa, tenho que me habituar porque é feminino. É a síndrome de Lampedusa. É preciso. Estás a assumir que és um machista. Estás a assumir que a síndrome tem um género. Não, porque eu sempre disse síndrome. Eu falo do síndrome de Lampedusa há muito tempo, mas eu sou muito preocupado com os artigos que escrevo. Portanto, deu-me erro e fui ver no dicionário em várias versões e é sempre feminino, portanto não tenho hipótese. Mas pronto, isto para dizer, e agora perdi aquilo que eu dizia. A síndrome. Não, tu estavas a dizer... É a verdadeira essência da síndrome de Lampedusa, que é vamos criar a ideia de que tudo vai mudar para garantir que tudo fica na mesma. E a sensação que eu vou tendo nesta narrativa mediática que polui claramente, mas limita e influencia tremendamente o debate público e publicado em Portugal, é isto. E é uma das razões pelas quais eu mais tenho pena, eu não sei o futuro, mas mais tenho pena que de facto o Passos Coelho seja alguém que esteja de fora e que não esteja dentro. É precisamente a capacidade que essa bolha toda e essa narrativa toda tem para se unir, para vilipendiar aquele homem. Da mesma maneira como toda ela se une com pruridos e punhos de renda para abordar o almirante. Só isto diz sobre quem é que representa a afronta ao sistema e quem é que representa a manutenção do sistema, apesar de trazer consigo uma aparência de mudança. Mas olha uma coisa, o 28 de maio, na verdade foi uma revolução que manteve as coisas todas na mesma, durante pelo menos 3 ou 4 anos, porque o professor só aparece só começa a liderar em 1930. Ele ainda foi ministro das Finanças ou tal, mas afastou-se. Mas começa a ditadura militar. Ele é deputado em 26. A ditadura militar tem 3 primeiros ministros antes dele, militares, certo, que eram exatamente iguais aos anteriores. Eram, não mas há uma diferença. Nada. Há uma diferença. Desculpa, deixa eu dizer isto. Aquela ditadura militar é um movimento orgânico em Portugal. Claro. Naquele momento, atenção. Certo, mas que não teve muito sucesso assim, porque foi orgânico, os ministros foram-se não era uma coisa planeada com um líder, não havia. Claro. Tanto que o líder mudou 3 vezes, não é? Carmona é o terceiro. Havia a ideia que tinham que pôr ordem naquilo. Pronto. Claro. O Salazar é candidato a deputado das listas de 26, vai-se embora ao fim de 2 dias. Vais fazer, sim. É convidado para ministro das Finanças em 28 e apresenta o Conselho em 30. E a ditadura era suposto ser provisória. Sim. E é de facto até ao estabelecimento do Estado Novo, que é a perseguição, o prosseguimento da ditadura por outros termos, através da implantação da Segunda República. Agora, o processo foi orgânico, não foi planeado, não foi delineado e não tinha uma liderança carismática. Aliás, foi buscar a ideia oposta. Foi buscar alguém que conseguisse fazer aquilo que eles propunham a fazer, que era pôr em ordem as contas, e era pôr as coisas em ordem. A estabilidade política, que as pessoas tivessem uma vida melhor. Problema agora. Sim, mas o Salazar é alguém que se torna carismático no exercício da função. Exato, e pelo sucesso que teve. Sim. Pelo sucesso que teve. Na verdade, é um bocadinho como o Passos Coelho nesse sentido.
É verdade. Sem querer estar aqui a... Sim. E o Cavaco. Tens isso também. no Passos Coelho, porque o Passos Coelho tem 2 primeiros anos em que é super criticado. E depois, o 2014 já consegue mais ou menos organizar as contas e as coisas já começavam a melhorar. 2015, de tal forma foi que ele ganha as eleições quando ninguém esperava que ele ganhasse as eleições. E foi preciso um movimento de esquerda profundo com António Costa, porque o António Costa é um animal político e não queria morrer politicamente naquele dia, para ele ser afastado, porque se fosse outro líder qualquer, imagina, se fosse um Jorge Sampaio, se fosse um António José Seguro, provavelmente o Pedro Passos Coelho tinha continuado no governo, como aconteceu agora com o Luís Montenegro. Que fez para este país. Claramente, porque eu gostava de ter visto aqueles 4 anos seguintes com Pedro Passos Coelho, eu acho que com uma economia melhor. Eu acho que ainda lá estaria, porque os resultados seriam muito bons. E o país era uma coisa muito diferente hoje em dia. O país hoje, e não estávamos pelo menos dependentes de Bruxelas como estamos hoje em dia. E nesse aspecto acho que foi de facto a queda da soberania nacional, porque todo o mandato do Passos foi um mandato pelo resgate da soberania nacional. E aquilo que depois, durante 8 anos, o António Costa faz a seguir é devolver essa soberania. Pessoas, eu conheço muita gente que em 2014 queria que o Passos Coelho se fosse embora e que em 2015 foi votar no Passos Coelho, porque diz, há resultados, nós sofremos, mas nós vimos. Às vezes acontece, é como ir ao médico, tens uma doença grave, dão-te um tratamento que é duro, mas tu ao final de 3, 4 meses dizes, eu estou um bocadinho melhor, sofri muito, mas estou melhor do que estava há 3, 4 meses atrás. E as pessoas aí percebem com a dor. Mas foi a geração dos direitos adquiridos que... Eu acho que o problema foi, exatamente, é aquela geração ainda do 25 de Abril, do sonho à esquerda, e isso que Costa tentou vender, mas que não foi aceito, mas depois ele conseguiu... A própria chegada do António Costa à liderança do PS tem a ver com isso. Claro. Com recuperar de toda a oligarquia, toda a tralha que... Quem estava lá dele? Não eram socratistas todos? É verdade. Exato. A sonhar com o poder de alguma maneira, quer dizer, o António José Seguro tinha ali uma habilidade difícil de fazer, de facto, que era não desconjuntar aquilo tudo, mas ao mesmo tempo fazer uma mudança estrutural no partido. E apareceu muita gente nova naquela altura, que de repente também desapareceu. Acho que o único que ficou foi o Eurico Brilhante Dias, porque se adaptou muito rapidamente. Sim. Mas todos os outros desapareceram, já ninguém se lembra do nome deles sequer. Conheço alguns. E voltou a tralha toda. Isto é Macau, é o Isqueté, está aí tudo, não é? Está aí uma geração política que destruiu o país. E que agora acabou. E, portanto, eles não tiveram ainda sucessão. O PSD não faz alternativa porque está a continuar a coisa neste rame-rame. O Chega bloqueia o sistema. O não é não garante impunidade para o sistema estar bloqueado quer de um lado quer do outro. Lavando as mãos quer a Ventura quer a Montenegro de qualquer responsabilidade de reforma do país. Porque as linhas encarnadas têm este conforto para Luís Montenegro. Ele não é obrigado, de facto, a reformar. Porque se ele rompesse as linhas encarnadas e fizesse uma maioria com o Chega, que iria ter certos desafios, imagino, enormes, complicados, mas ao ter essa maioria no Parlamento ia ter uma obrigação de apresentar um conjunto de resultados que, de outra maneira, não tem essa obrigação de fazer. Ele só tem que ser competente dentro daquilo que lhe é permitido fazer politicamente. Mas se ele põe o Chega de fora... Então lá estamos aqui na negociação interna entre o PS e o PSD. E portanto, entre o ónus, entre um e o outro, para se garantir que no fim não muda grande coisa. Há mais competência agora, mas não muda grande coisa. Vocês falaram aí na questão das gerações. Para que é que serve essa competência, não é? Sim, mas vocês falaram aí na questão da geração mais antiga e dos eleitores. Ainda são eles que decidem grande parte das eleições. Claro. E é gente que vive do antifascismo. São 3,5 milhões de reformados no país. Pá. E continuam-se a lembrar do fascismo, e qualquer coisa que seja associada ao fascismo é importante para elas. Seja ou não fascismo, não interessa isso. É a visão delas, como nós podemos estar aqui a falar da abstenção e porque é que as pessoas vão votar. Essas pessoas vão votar
num PS porque é de esquerda, ou num PSD mais moderado, o PSD de Cavaco foi noutra altura. Foi numa altura em que o país vinha de anos a seguir ao 25 de Abril e que estava economicamente fraco, precisava de algo diferente. Cavaco surgiu, fez 2 anos, as coisas pareciam diferentes e as pessoas apostaram naquilo. Agora continua essa visão de, enquanto estamos confortáveis, essa geração chegou à reforma, enquanto me mantiverem com os meus direitos adquiridos, por muito que me possam vender as ideias verdes e a direita os direitos do futuro das minhas gerações, não, o que lhes interessa é aqueles direitos deles. E, portanto, votam no PS ou votam num Luís Montenegro, num PSD mais moderado. Coisa que o Rui Rio tentou e não conseguiu porque tinha um António Costa que era muito forte. O Luís Montenegro tem um Pedro Nuno Santos, que é um tipo radical que não gosta, que não agrada a esse tipo de pessoas. E ele aproveita-se. É mau para o PSD no futuro? É mau para uma ideia de direita? É. Mas o eleitorado português é este. Mas Temos que viver com isso. há aqui outra coisa. É que, de facto, há aqui um risco enorme neste momento para a tal oligarquia, os donos disto tudo, digamos assim, quem quer que nada mude, quem está satisfeito com as coisas que estejam da maneira como estão. Há aqui um risco grande que é esta enorme maioria entre a AD e o Chega, se por acaso se rompessem as linhas encarnadas. Ou seja, se acontecesse alguma coisa dentro do PSD, seja por um resultado eleitoral, seja por outra circunstância qualquer, que levasse à saída do Luís Montenegro, por exemplo, a um regresso hipotético do Pedro Passos Coelho, que ou de alguém que, não sendo Pedro Passos Coelho, seguisse a mesma linha, rompesse as linhas encarnadas, negociasse um programa de reforma XPTO baseado nisto e nisto daquilo, e conseguisse pôr isso em prática, havia aqui um problema, de facto, para a manutenção do status quo tal como ele está. E é por isso que me parece que este movimento, oportunamente transformado em partido político à sombra do Almirante, é importante, porque vai bloquear o sistema pelo outro lado. Ou seja, vai bloquear o sistema, mesmo que se rompam linhas encarnadas. Eventualmente até rompendo essas linhas encarnadas. Precisamente porque faz a síntese entre um certo perfil e um certo posicionamento que é agradável ao eleitorado do Chega, que é agradável ao eleitorado da AD e que vai buscar ao centro a parte do eleitorado do PS que está alienado neste momento por um PS progressivamente cada vez mais à esquerda, e vai buscar aquele PS mais moderado, quebra de facto a possibilidade de se gerar qualquer espécie de grande maioria absoluta em Portugal que não leve esse partido em consideração. Ou vai fazer para a esquerda, ou vai fazer para a direita. Ou vai impedir que haja à esquerda, ou vai impedir que haja à direita. Mas o ponto é que... Estás a falar de um partido novo, no fundo. Este novo partido que irá surgir pelo espaço aberto pelo Almirante, eu acho que só para ver se eu percebi bem, porque depois queria dizer uma coisa sobre isso, que tu achas que vai comer o PSD e o PS? Acho que vai comer... Eu apostaria que come ali 5, 6% do PS à cabeça, 10% do PSD e 10% do Chega, tal como está neste momento. Mais vírgula, menos vírgula, para se tornar eventualmente um partido, porque é novidade, e à cabeça do chefe de Estado, eventualmente o partido mais votado. Mas aqui, eu aí se calhar ia arriscar então, um fenómeno, estamos aqui já completamente no domínio já não é das previsões, é mesmo quase da adivinhação, mas que é uma certa tendência para a macronização do regime. Ora, aí está. Em que há o partido centrista e que tem uma alternativa à direita mais radical de um lado e à esquerda mais radical do outro. Da maneira como as coisas... Ou seja, aquilo que eu estou a dizer é, o regime até hoje funcionava com uma polarização que era feita ao centro, ou seja, em que há dois partidos relativamente próximos em algumas questões, mas em que um é mais à direita, outro é mais à esquerda, e portanto a polarização era feita assim.
nessa perspectiva, o espectro da polarização é muito mais amplo. E depois há um partido que tenta fazer quase de fiel da balança, não é? Portanto, Nuno Poças, da maneira como eu vejo, o almirante é o Macron português. Isso. E aquilo que permite a existência do Macron português e que vai fazer o distanciamento. Eu também não tenho. Eu percebo o que tu estás a dizer, mas pá, apesar de tudo, custa-me comparar um bocadinho o Gouveia ao Macron. Acho que apesar de tudo, o Macron está aqui uns furos acima. Ou mas não, sim, mas eu percebo o que tu estás a dizer. Sim. Não tenho o Macron em grande conta também. Para mim são todos terríveis. Mas prestam-se à imagenzinha, não é? Enquanto o Macron é o baixote, é como o Napoleão. Se fores ver a imagem do Macron... É o Asterix sem bigode. Não, mas chama ali da Ares de Napoleão, não é? O baixote liderante que entrou e veio ali sozinho em grande incursão para restabelecer a ordem. O Gouveia Melo é de facto o Yanes, é o Cavaco, é tudo isso incorporado. Agora, o que é que permite isto? O que é que permitiu isto? O que é que permitiu que houvesse essa possibilidade de alguém entrar pelo centro e ocupar esse centro? Foi precisamente a história das linhas encarnadas. A história das linhas encarnadas e a colocação da Le Pen, ou dos Le Pen, neste caso, primeiro o pai, depois a filha, fora do sistema, foi isso que acabou por aniquilar os partidos de centro-direita que desapareceram. Depois tiveste os socialistas, a esquerda tradicional, com gente como Hollande, que não era nem carne nem peixe, não sabia o que é que havia de oferecer, queria ser centro, queria ser esquerda, e abriu o espaço político a uma extrema-esquerda urbana, que é muito típica de Paris e das grandes cidades francesas, e que começou a ganhar um domínio que já não tinha há muitos anos. Não é? Sim, mas também há aqui umas nuances. Mas eu acho que é muito diferente relativamente à questão das linhas vermelhas, também há aqui uma nuance. Apesar de tudo, e há, obviamente, uma grande diferença entre o partido da Marine e o partido do Jean-Marie. Completamente. E o partido do Jean-Marie, vamos lá ver, era um partido que era antissemita, que era mas as linhas continuaram. Era petanista, etc. As linhas continuaram. Mas eu consigo compreender a manutenção das linhas precisamente por causa do legado histórico da Front Nacional. Correto. E apesar de tudo, há aqui uma grande diferença. Uma coisa é tu dizeres, apareceu uma tipa chamada Marine Le Pen, que criou um partido do nada, ninguém sabe nada dela, não há um histórico, não há nada. Ok, eu concedia. Naquele caso em concreto, mais difícil. Quer dizer, é um colaboracionista. É uma visão de uma direita francesa que os franceses resultado bem do que era. Tal como tens em Espanha um Vox. Sim, mas como tens em Espanha com um Vox, que é uma direita franquista, que ainda tem um poder enorme em Espanha, que não vês em Portugal. Quer dizer, há gente que é salazarista, que eu conheço e que já encontrei em Portugal, mas que não assume. Em Espanha, assumem. Em Espanha, quem é franquista ainda mas isso também em parte como em França, não é? Mas isso em parte porque a transição em Espanha foi como foi, em Portugal foi como claro, foi, exatamente. E porque a direita espanhola, mesmo a mais conservadora, mais autoritária se quiserem, tem uma bagagem, uma cultura, um mundo, uma evidência, mecanismos de reflexão, etc, quadros no fundo que não se compara com nada em Portugal, com nada. E não vai haver direita órfã de Salazar, não tem havido a votar em Ventura e não irá eventualmente estar a votar no Almirante também? É porque isto é uma mescla de tudo. O Almirante é uma mistura perfeita. Mas as pessoas em Portugal não são órfãs do Salazar, são filhos do vazio, é isso. Mas têm ali uma ligação, acham que assim, o Salazar, ao contrário do que se possa parecer, há dois problemas tremendos com o Salazar. O primeiro foi o tempo que durou o Estado Novo. E o segundo foi as razões pelas quais o Estado Novo existiu, o Salazar existiu. Porque não há hoje em dia
uma reverência de parte de Portugal, ou dos portugueses, para com a figura de Salazar, porque o Salazar tenha moldado de alguma maneira o espírito português à sua visão de ser, mas muito mais ao contrário, o Salazar interpretava nos anos 20 a verdadeira essência e o espírito do povo português, que é conservador, que é dependente do poder central, que muito mais na do lógica... mais do que do poder central, desculpa, é dependente do pequeno poder. Do poder profissional do padre. Isto já vem do tempo das do conferências do Presidente da Junta. Casino. Isto era aquilo que era denunciado pelo Antero de Quental no século XIX, 61, nas conferências do Casino, como os grandes problemas que, aliás, ele antecedeu em várias décadas o Max Weber, a dizer precisamente a mesma coisa. As razões pelas quais tinha havido a queda dos impérios peninsulares, muito ligadas a diferentes formas de centralismo, mas que retiravam a iniciativa aos cidadãos. Os cidadãos não são empreendedores, porque eram economicamente dependentes do Estado, porque eram moralmente e mentalmente dependentes do confessional, do poder confessional da Igreja, moralmente, daquilo que podiam fazer e não podiam fazer, e um conjunto de razões que ele depois também, noutros ensaios também, Portugal sob a Revolução de Espanha, que creio que é de 68, onde ele elabora isto, e portanto, estes problemas já existiam no século XIX em Portugal, num Portugal que se queria liberalizar e ser liberal como a Europa do século XIX. E nunca foi. Sempre foi o país das cunhas, sempre foi o país da resolução revolucionária central, sempre foi o país de que o próximo primeiro-ministro e o próximo sistema de governo é que vai ser. E quando se esgotou a possibilidade das diferentes reformas no âmbito da monarquia constitucional e liberal, sobrava o sonho velho da República. E depois dentro da República acabou na ditadura. Foi aquilo que foi a ditadura do Afonso Costa. E a República acabou naquela convulsão. E, portanto, aquilo que o Salazar trazia era a antítese da ideia de mudar, que há 60, 70, 80, 90 anos as elites permanentemente queriam fazer. E aquilo que Salazar veio trazer foi: não é preciso mudar nada. Nós temos que ser portugueses. Temos que ser como queremos ser. É a antítese da mudança. E é o assumir que não havia problema nenhum em deixar o Estado paternalista e central decidir por nós, nomeadamente em questões políticas, essa inconveniência e esse aborrecimento. E é esta identificação do Salazar com este espírito português que já vem de séculos anteriores, fazem o sucesso do Salazar. Não é o Salazar que molda, como a esquerda quer fazer crer, com as 50 décadas de fascismo, Portugal amordaçado. Isso é uma coisa que eu costumo dizer, que é, pá, o país não é o que é por causa do Salazar. O Salazar foi o que foi porque o país era como era. Muito bem, isso resume perfeitamente a circunstância. E, portanto, esse país não mudou assim tanto. Em grande parte o que é extraordinário, porque, de facto, os portugueses estão aqui há muitos anos. E por mais que as coisas mudem, tudo fica na mesma, como a síndrome de Lampedusa, não é? Por mais que haja internet, por mais que haja telenovelas, por mais que haja isto e por mais que haja aquilo, há de facto aqui um conjunto de características culturais com resultados práticos na manifestação sociopolítica e socioeconómica da nação, que já vêm de há séculos para trás. Eu tenho escrito sobre isto a miúde, falando um bocadinho como há muitos anos que Portugal vive com a riqueza sendo criada de fora. Portanto, Portugal era um país pobre, com a ida para Ceuta começa a chegar riqueza,
os árabes mudam as rotas, obrigam-nos a ir dar a volta toda a África, indo descobrindo coisas, indo trazendo coisas para Portugal, até chegarmos à Índia. A riqueza vem sempre de fora. Quando deixa de funcionar o Império do Oriente, passa a vir do Brasil, vem de fora. Quando se acaba o Brasil, há um regresso à África, vem de fora. E quando se acaba o Império em 74, temos duas falências imediatas, e em 86 vêm os dinheiros da União Europeia, vem de fora. Portanto, há um hábito... E em 2011 veio da Troika. Há um hábito de 5 séculos, digamos assim, mais de 5 séculos, 6 séculos já, em Portugal, a riqueza vem de fora. E o poder político central não é aquele que cria condições para a criação da riqueza em Portugal, mas sim aquele que funciona de gatekeeper de distribuição no país da riqueza que vem de fora e que ele controla o portão de entrada para dentro do país. Não, há mais de 20 anos que digo, Portugal continental é uma SGPS. A riqueza é criada noutros sítios e basicamente tu gerias a riqueza aqui depois. E isto são 5 séculos. Exatamente o que tu disseste é exatamente aquilo que eu digo. Ele não cria riqueza em Portugal. Não sei se nós temos um conhecimento histórico quando é que isso aconteceu. Porque aconteceu, era fora. Nós íamos buscar o que fosse o sisal em Angola, se fosse o café, fosse isso. Não fazer claro. isso, atenção. Mas Pois, o ponto claro. é que aquilo que ficou cá, as instituições sociopolíticas que ficaram cá, é a gestão do trabalho que eles estão lá fora. Correto. E essa é a cultura portuguesa do continente. É o velho país das remessas dos imigrantes. O velho país das remessas dos imigrantes. Esta é a história dos últimos 5 séculos portugueses. E é por isso que, de alguma maneira, até porque em larga medida, os mais empreendedores... era gerida como? Deixa-me só dizer isto, Vítor. E depois, calma. Em larga medida, os mais empreendedores de cada geração, ao longo dos últimos 5 séculos em Portugal, emigraram. Pensa a andar. Eu conheço a história. Até por isso é aquela velha piada que se diz que, mas porquê que Portugal deu tantos mundos e coisas e inovou por todo lado e não sei o que mais e continua nisto? Porque nós não somos filhos dos que foram, nós somos filhos dos que ficaram. Sim. Mas há uma questão depois, vocês falavam bem, o Nuno Poças falava, que é depois como é que era feita a gestão desse dinheiro. Portanto, esse dinheiro chegava de fora. E depois tens a capilaridade, que não é uma gestão central só a nível de Portugal, do governo, do Estado, mas era depois dos municípios, das freguesias, das paróquias, de tudo o que fosse. Quer dizer, as pessoas, diria, há 100 anos atrás eram miseráveis como não são hoje. Mas hoje ainda, se tu fores para o interior, a escolha dos políticos é feita, é aquele que faz, é o Ruas de Viseu, por exemplo, são aquelas figuras históricas. O Isaltino é um caso diferente, pronto, já é uma zona mais urbana, fez mais e tal, mas o Ruas de Viseu é isso, é alguém que sempre foi uma figura presente, estava muito próximo, as pessoas conheciam a família, conheciam toda a gente. Nem diria isso, mas é o presidente que no fundo emprega ali toda a gente. Nem é só pelo que faz de obra, mas do próprio emprego da Câmara. É o pequeno Portugal que leva um pratinho com laranjas debaixo de um lenço de linho ao senhor doutor lá da terra, quando lá vai, porque deu emprego a 7 pessoas naquela aldeia. É assim que as coisas funcionam. E a indústria... Hoje em dia não funcionam assim. Lembro que quando eu era miúdo, ainda me lembro de ouvir muitas dessas histórias, como me lembro que era uma coisa que eu nunca percebia, quando estava de férias na aldeia dos meus avós, do meu pai, quando o médico se dignava a ir à aldeia, o tipo chegava, punha lá o carro na praça, ia para a antiga casa do povo, não é? Abria a bagageira e as pessoas iam de banho tomado naquele dia, tinham passado a manhã inteira a matar patos e galinhas e a colher couves e feijão e não sei o quê, e chegavam e tínhamos que ir carregados com aquela porcaria, passava a manhã toda a trabalhar para meter na bagageira do médico. Hoje em dia essas coisas já não se passam assim, mas as cabeças são as mesmas, é exatamente a mesma coisa.
o pequeno favor. Não, está no autarca. Está no autarca. É no pequeno poder, seja lá o que É. for. É o chefe do posto, é o chefe das finanças. Não, mas passou muito para a figura do autarca, porque é o Presidente da Junta que Claro, vai resolver o claro. problema. Claro, o Presidente da É o Câmara. Sr. Presidente da Câmara que vai resolver o problema. É o Sr. não é? Presidente. O Sr. Presidente. Claro. E, portanto, a figura da autoridade, Portugal é uma sociedade milenar. E portanto, é uma sociedade onde a hierarquia milenar não desaparece assim de um momento para o outro. Quer dizer, não é pelo facto de existir uma democracia em termos do voto, isso é particularmente relevante, porque as pessoas vão votar pelas razões que antes não votavam, mas que achavam bem que aquela pessoa lá tivesse. E, portanto, porque achavam bem que aquela pessoa lá tivesse sem votar, agora votam para que ela lá esteja. Portanto, o facto de se viver... É por isso que na Madeira o Alberto João teve lá 40 anos. Certo. Portanto, a coisa não muda por ir a votos. A única coisa que muda... E o Albuquerque vai ficar mais 40, pela mesma razão. E da maneira como ele conseguiu agora, porque houve aqui esta Vamos oportunidade ver. de facto... Porque há uma E dá estabilidade, ideia- as pessoas querem uma certa dá ideia que sim. estabilidade. O Governo Central é o Governo Central, mas na sua vida, aquilo que os afeta é o Presidente da Câmara, que faz as ruas, que faz as coisas todas. Pronto, e se houver uma certa Por estabilidade... isso é que é raro os presidentes de Câmara mudarem, Claro, e por isso é que também teve de se inventar a lei da limitação dos mandatos. correto. Porque senão os presidentes também- de Câmara iam ser os mesmos até à morte. Certo. Mas Iam os ser próprios mesmo primeiros muito ministros- incompetentes para perderem eleições. Claro. Mas olha Os que que perdiam eram os que- há muito poucos primeiros ministros que são corridos. Sim, O Passos Coelho foi um golpe de Estado constitucional por parte do Costa, que se soubesse de antemão, eu tenho sérias dúvidas se as pessoas não teriam votado na PAF para ali 2 ou 3% foi o que faltou. Portanto, tenho sérias dúvidas e na altura já havia linhas direitas e eu precisamente alertava antes, porque tinha havido uma pergunta ao António Costa sobre a possibilidade de se fazer essa coligação e o gajo calou-se. Ele calou-se. E aquilo ficou-me atrás da orelha. Mas se tu fores ver, quer dizer, os primeiros ministros que tiveram impacto popular em Portugal em democracia foram-se embora. Não foram corridos. Não foram corridos. O Cavaco Silva foi-se embora. O Guterres abandonou. Até o Durão Barroso foi para ser presidente da Comissão, porque ia ser muito importante lá fora. Quer dizer, o Sócrates havia aquele problema todo da falência. Foi uma alteração. O Passos é aquela coisa da giga-joga institucional do António Costa. E depois voltámos à normalidade do António Costa que se foi embora. Porque se eu tivesse ido a votos outra vez, não tinha perdido. E daí nós estamos aqui com estas coisas. Os coisinhos do Luís Montenegro, etc. E não sei o quê. Não, O nós Luís apreciamos o Montenegro, incumbente. num ano, já se pôs com o manto da grávidas do chefe. Nós apreciamos o incumbente. Sim. eu acho que partilhei com vocês, há um site que faz a exposição dos políticos, das figuras públicas nos meios de comunicação, e tu comparas Sim, 2023 com 2024, basicamente a pessoa que é com maior exposição em 2023 foi António Costa, porque era o primeiro-ministro. Em Claro. 2024 foi Luís Montenegro, sem surpresas. Nós apreciamos o incumbente. Claro. O chefe. O chefe. Exato. O chefe. Sim. Um dos grandes problemas, por exemplo, em África, da implementação da democracia é a incapacidade que grande parte da população mais indígena tem, mentalmente, de substituir a ideia da figura do chefe. Porque milenarmente, culturalmente, o chefe O morre. velho, E só muda quando morre. exatamente. É o rei. O patriarca, o Rei rei, o morto, rei velho, posto. que chamas. Quando o rei morre, há uma disputa e depois há um rei novo. E quando tu tens um chefe, depois tens um chefe. A ideia de que o chefe sai, como na democracia ocidental, e continua a fazer a sua vida e há um chefe novo, E que não para é uma voltar coisa- mais à frente e tudo isso, não, é aqui, tu tens aqui o chefe vai até o final e acabou. Pronto, e culturalmente isso é o normal. Isso é o normal, sempre foi. A democracia é uma exceção na normalidade das coisas. É uma exceção. E Portugal já vem deste tempo muito anterior à ideia da democracia, onde a ideia da estabilidade
E, portanto, ela, de facto, reflete-se na questão das autarquias, reflete-se na questão regional, reflete-se quando tens um líder político. Quer dizer, vamos aqui ser sinceros. O 25 de Abril não foi uma jogada estratégica fantástica de técnico-tática militar. O regime caiu de podre. E aquelas pessoas que se rebelaram Um golpe corporativo também. de Abril estavam chateados por uma questão de progressão na carreira. Correto. Não há coisa mais corporativa do que isto. Quer dizer, a democracia instaura-se em Portugal por um problema de progressão na carreira na guerra no ultramar. É esta objetivamente a questão que espoleta a revolta e depois a revolução. Portanto, a ideia... Salazar, se não tivesse caído da cadeira e tivesse tomado uns pós de rejuvenescimento, ainda lá estava. Sim. Ainda lá estava. Aos 130 anos ainda lá estava. Bom, eventualmente, quer dizer, a guerra também tem Sim, uma afetou importância bastante. grande, não é? As pessoas estavam muito cansadas da guerra também. A guerra estava em grande parte resolvida, na maior parte. Havia o problema da Guiné. Sim, Se Guiné era fosse mais resolvido... Mas tu também tinhas uma conjuntura internacional que não ia tolerar nem dos Estados Unidos e da União Soviética. Portugal era demasiado pequeno para isso, não é? Há uma história que se conta, não sei se é piada, se não, mas eu sempre ouvi isso desde miúdo, que de repente o Salazar já estava muito mal, antes de cair da cadeira, e alguém lhe vai dizer: para o Sr. Presidente, temos aqui uma grande novidade, descobriram petróleo em Cabinda. E o Salazar responde: só nos faltava mais essa. Pá, porque era um bocado isso, não é? Mas enfim. Não, pois, exato. Olhem, não sei se querias acrescentar mais alguma coisa, se não... Não, acho que fizemos aqui uma fotografia gira do país. Acho que o país se explica pelas suas raízes históricas, como é evidente. E fizemos aqui uns exercícios de futurologia. Não quer dizer que se cumpram, até porque as coisas mudam e mudam de um momento para o outro. Mas também é o nosso desporto. Mas, pronto. Agora, uma coisa eu digo, só para terminar: nada disto me parece que vá melhorar. Não, mas se é para ficar na mesma, é para ficar na mesma. Exato, é para ficar na mesma. Não vai Mas também melhorar lucramos nada. com isso, não é? Também Não vai lucramos. não vai melhorar Se nada. melhorasse, acabavam linhas direitas, porque isto era demasiado perfeito. Estás a ver? Mas se calhar Corporativismo, estás a a ver? culpa é nossa. Nós Pois, é que somos a força de bloqueio. Nós somos a força de bloqueio. Bem, senhores, Vítor, linha. Olha, a minha linha direita vai para um caso que aconteceu agora aqui em Espanha. Bom, não aconteceu, já vem de 2022, que é o caso do Dani Alves, da condenação e acusação que aconteceu, suposto caso de violação, em que foi aproveitado politicamente pelo PSOE e pela extrema-esquerda espanhola para mostrar o machismo e a necessidade das políticas do não é não e todas essas suas políticas que iriam mudar o mundo contra o machismo. E agora veio-se no Tribunal penso que é o Tribunal Superior, Superior de Justiça da Catalunha, um tribunal de relação, veio dar razão a Dani Alves, dizer que não havia qualquer tipo de provas ou provas suficientes para demonstrar o crime. E, portanto, que a pessoa que fez a suposta vítima, que fez a denúncia e que depois avançou para os tribunais, afinal não teria assim tanta razão e que havia uma série de outras situações. Portanto, leiam, não quero falar aqui de questões de tipo da relação que Dani Alves e a pessoa tiveram, mas que demonstravam que claramente tinha sido uma relação voluntária das duas partes. E, portanto, para mostrar um bocadinho, não pelo caso, não tem nada a ver com a figura, mas ver como o poder político em determinados casos consegue, como aconteceu depois também com aquele que era o ex-presidente da Federação, o presidente na altura da Federação Espanhola de Futebol, da Real Federação Espanhola de Futebol, mas que depois não acontece com gente da política de extrema-esquerda, como o Íñigo Errejón, que esses têm
são inocentes à partida e, portanto, temos que ter cuidado, mas quando são outras figuras mais ou da política, da direita, ou futebolistas, ou o que quer que seja, não há qualquer tipo de pudor e, portanto, a inocência nunca é um dado. As pessoas são logo acusadas em praça pública e praticamente se destruiu a vida de uma pessoa por questões, e depois porque ele mentiu, tem que ser condenado. Não, a mentira não porque se mente não quer dizer que se viola. Eu não estou aqui a dizer que ele tenha feito ou não tenha, estou a dizer é que 4 juízes do Tribunal Superior da Justiça da Catalunha decidiram unanimemente que não havia provas para aquela condenação, e aqui aconteceu, acima de tudo, por razões políticas. Bom, a minha linha tinha aqui outra coisa, mas entretanto ontem eu vi uma coisa na televisão, na SIC Notícias, num debate com o Miguel Morgado, que acontece às quartas-feiras, com o Miguel Prata Roque, do Partido Socialista, em que basicamente o Miguel Prata Roque expõe algo que eu acho que de alguma maneira já ia ficando evidente e que, em bom rigor, também dava aqui muitas ferramentas também para alguma tentativa, para alguma radicalização de discurso em sinal contrário, já uma proposta de radicalização, que tem a ver com a estratégia que foi seguida pelo PS e pela esquerda em geral, relativamente à imigração, enquanto instrumento de gestão eleitoral ou de trunfo eleitoral. E acho que não vou reproduzir aqui precisos verbos, até porque não tenho, mas acho que no fundo a coisa é muito simples, dizer que toda esta imigração que o país acolheu e que neste momento faz, ou seja, um dos países da Europa que tem com maior percentagem de imigrantes dentro da população nacional, ou população residente em território nacional em espaço europeu, num espaço de tempo tão curto, na verdade serviu este propósito que ali ficou espelhado, que é no fundo, daqui a 5 anos esta gente toda terá nacionalidade, os seus filhos terão nacionalidade e vão votar em nós, como é evidente. E esta evidência, primeiro, eu já há muito tempo também falo sobre isso, nunca achei que fosse assim uma evidência assim tão grande. Acho que a esquerda cometeu um sério erro, achando que viria a tirar lucros da política migratória de porta aberta, e que provavelmente lhe vai custar muito caro, até porque se esqueceu que eventualmente um dia essas pessoas também podem criar partidos políticos, sendo cidadãos portugueses, e podem importar para Portugal ideias, culturas, práticas que não são propriamente condizentes com no fundo, a tradição sociológica portuguesa e mesmo da esquerda. Mas acho que foi um momento bastante honesto. Acho que nunca tinha ouvido ninguém à esquerda dizer que explicar as coisas de forma tão cristalina, e portanto ficam aqui os meus respeitos. Nuno. Olha, eu vou aproveitar a minha linha. Nós temos aquele espaço no nosso site www.linhasdireitas.net, onde é possível mandar um e-mail com uma mensagem, e nós vamos recebendo mensagens, já aqui numa ou noutra ocasião as mencionámos, e como hoje tinha aqui esta mensagem do Nuno Pato, vou aproveitar e fazer um comentário para a minha linha. Então ele pergunta qual é que é a nossa opinião sobre o Pedro Duarte como candidato para o Porto e o facto de Miguel Morgado passar a ter um espaço próprio na SIC Notícias agora. Eu acho nós não temos falado muito sobre a questão autárquica, volta falamos um bocadinho, falámos sobre Lisboa, mas de facto com esta questão legislativa e das presidenciais tem passado um bocadinho despercebido. Eu conheço o Pedro Duarte há muitos anos e sempre tive uma opinião relativamente positiva dele,
onde ele me perdeu agora recentemente nesta sua passagem pelo governo é na postura da questão da desinformação e da necessidade do controlo das redes sociais e de que a liberdade de expressão não pode ser um bem absoluto. Isto vindo de alguém que, se eu bem me lembro, a base jurídica dele, a base académica dele até era alguma coisa a ver com a jurídica, pelo menos tinha bases disso, e portanto ele devia ter pelo menos a noção de que é óbvio que a liberdade de expressão já não é absoluta hoje em dia, não é? Aliás, é limitada, nós não podemos difamar, nós não podemos injuriar, nós há um conjunto de crimes de ódio. Nota de jurista, poder podes, só fazer uma sanção por ela. Pronto, ou seja, a liberdade de expressão já é limitada, e é limitada precisamente nestas circunstâncias, de causar danos a terceiros. Aquilo que agora está em causa é esta ideia peregrina de que a opinião, se não for certificada cientificamente pelo Estado e pela autoridade, a alta autoridade para a verdade da comunicação social, deixa de ser opinião para passar a ser desinformação. E, portanto, toca a banila pronto. Eu também me lembro que o Pedro Duarte, nos meus velhos tempos de JSD, era ele recém-eleito presidente da Jota, e eu na altura penso que era Conselho Nacional, mas apoiava a direção dele, e ele foi a uma entrevista na qual depois um conjunto de conselhos nacionais tiveram a oportunidade de ir, e nós fomos. E perguntaram-lhe, ele estava lá com outros líderes de juventudes partidárias, onde é que eu já andei metido? E perguntaram-lhe quais eram os livros da vida deles, das vidas deles. Epá, aquilo é sempre colado com o cuspe, não é? O tipo do PCP responde uma coisa, o tipo da JS, já não sei de quem eram. Cada um tinha a sua coisa e o Pedro Duarte estava a ser esperto e respondeu, e tal, a minha geração é mais moderna, já não é tantos livros, é questão dos vídeos e não sei o que, tarará. Eu não estou certo se ele não falou do YouTube e tudo já na altura. E é isto, é o Pedro Duarte, é este gajo modernaço que não leu, e por isso que não leu, não tinha um livro para apontar, e não sabe nada para lá destas coisas, os recortes, os clippings. É o clipping. Isto é o resultado intelectual do clipping, da falta de leitura, da falta de profundidade intelectual, que permite ter esta pessoa, hoje em dia, lamento, a advogar a censura nas redes sociais. E, portanto, por mais que eu tenha simpatia pessoal pelo Pedro, e o conheço há muitos anos, ele é hoje, como o Karl Popper diria, um inimigo da sociedade aberta. E, portanto, estes pseudocensores devem ser denunciados onde quer que estejam no governo, na oposição, onde quer que seja. Sejam do nosso partido, não sejam do nosso partido, sejam pessoas que a gente conheça ou não. E, portanto, a opinião que eu tenho hoje em dia é esta. É a mesma razão que me leva a ser crítico de Luís Montenegro, apesar de achar que, como primeiro-ministro, enfim, deixa a desejar, apesar de ser um bocadinho melhor, mas quando começamos a tocar na liberdade de expressão, como diria Camões, se é tudo que a antiga musa canta, que valor mais alto se levanta. Portanto, de mim, o Pedro, lamento, mas nunca mais levará um voto. Quanto ao Miguel Morgado, acho bem. Sim, o Miguel, se vocês quiserem dar um lamiré, o Miguel Morgado é uma das poucas vozes inteligentes e independentes à direita com alguma profundidade. E portanto, nós já temos aqui no programa, concordemos ou não concordemos, é de facto alguém com uma profundidade de pensamento, ao contrário do Pedro Duarte, que não tinha nenhum livro para apresentar ou para pensar. O Miguel é obviamente um tipo
com um arcabouço intelectual tremendo, e portanto é muito fácil estar a ter uma conversa com ele e embrenhar-nos sobre livros e sobre posições e sobre pessoas e sobre pensamento, porque é precisamente a área dele, e acho que o país ganha muito com isso. Eu globalmente até acho que as nossas posições vão estando alinhadas, parece-me que ele é um bocadinho mais tranquilo, até porque também está no mainstream, não é? E portanto eu acho que é positivo. Ainda assim, parece-me que este tipo de programas de comentário do monotema, da monopessoa, não é algo que eu aprecio particularmente. Portanto, eu acho que o próprio Miguel Morgado sai reforçado a debater com outras pessoas sobre outras ideias do que propriamente ficar sozinho. É positivo haver esse espaço? Mas eu acho que, de certa forma, a democracia faz-se debatendo e discutindo e conversando. Mesmo até como seja, explorando as diferenças de pensamento entre pessoas que até às vezes têm pensamentos muito próprios, como é, por exemplo, o nosso caso aqui. E, portanto, a dialética e a conversa acho sempre melhor do que o monólogo. Ainda assim, acho ótimo que haver esses espaços de comentário na televisão, em vez de serem para políticos de carreira, sejam para pessoas que de facto têm uma visão mais profunda e bem estruturada e analisada daquilo que estão a comentar. Não é? Posso fazer aqui um pequeno comentário? Eu acho que agora, neste momento, para Miguel Morgado, pode ser importante este tipo de programa, porque depois de andar a golear o Prata Rock durante 1 ou 2 anos, quer dizer, aquilo parecia Mas sei, o Bayern Munique. Continua? Continua. Isso é que não, não, aquilo que eu estava a falar há bocado. A ONU não podia mandar com o Miguel Morgado. Mas olha, eu gostava de ver, por exemplo, o Miguel Morgado e o Sérgio Sousa Pinto, se calhar, porque... Acho que era mais interessante, sim, isso aí. Sim. Porque também estar a ver o Sérgio Sousa Pinto com aquela pateta acho que vinha da que eu acho que é isso que faz linha. falta, sim, faz falta esse tipo de programas com pessoas, como tu dizes, quer dizer, são pessoas intelectualmente que estamos a falar de discussão construtiva, não é gente pateta a mandar argumentos para o ar e do outro lado tens alguém, eu acho que deve ser um sofrimento para o Miguel Morgado estar num debate com pessoas daquelas, quer dizer... Ou para o Sérgio Sousa Pinto com a... Também, eu não concordo muito do que o Sérgio Sousa Pinto acredita, mas quer dizer, mas eu gostaria de passar uma noite com os dois, com uma bela garrafa de whisky ou de tinto, o que é que fosse, e a conversarmos a noite toda, e todos nós gostaríamos disso, porque nós sabemos que são pessoas intelectualmente honestas, acreditam naquilo que acreditam e que conseguem ter uma conversa sem tretas. E, portanto, acho que é um espaço que hoje o Miguel Morgado precisa disso, porque é uma pessoa e precisa de uma certa exposição. Portugal precisa, melhor, não é Miguel Morgado que precisa, somos nós portugueses que temos algum gosto por Portugal e pela questão política, precisamos dessas pessoas na televisão. Menos, como eu gostava muito de ver o Judice, que infelizmente já deixou, não concordando também com ele, mas achava que era das pessoas, era dos programas mais interessantes que tu tinhas. Não era o Marcos Mendes, quer dizer, que um dia para um lado, ou o Marcelo Rebelo de Sousa há alguns anos atrás, com os seus 350 mil livros por domingo. Não, são pessoas com tu tens um pensamento e que tu consegues, mesmo para o português menos intelectualmente dotado, consegue ver aquele programa e aprender alguma coisa. Bem, como diria o Sérgio Sousa Pinto, só me apetece pôr roupa na máquina. Terminamos em beleza, é intelectualmente superior. O programa deste gabarito e tu queres ir pôr a roupa na máquina. Vocês não ouviram isso? Isso foi num programa... Ouvimos, precisamente, porque eu também preferia pôr a roupa na máquina do que estar a discutir com aquela rapariga, quer dizer, com todo o respeito... Aquilo é um subproduto para pôr roupa, só me apetece pôr roupa na máquina. Pronto. Mas enfim, muito obrigado e nós voltamos a ver-nos para a semana. Até lá, já sabem, estamos no YouTube, no Facebook, no Twitter, no X,
no Telegram, no WhatsApp e em www.linhasdireitas.net. Facebook já disse. Não está no TikTok. Só não estamos Só no não- TikTok. Então nós estamos no TikTok. Só não estamos no TikTok. Um abraço e até para a semana. E pronto. Foi assim que acabámos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas. O podcast sensação da direita. Em Portugal e em português. Para a semana, juntem-se outra vez.